E aí, turma, tudo bom? Vamos iniciar, né, a correção da atividade 4B. Na primeira questão diz o seguinte: por que em uma reação química o rendimento não é igual ao teoricamente previsto? Bom, gente, isso acontece porque existem algumas variáveis, né, que podem atrapalhar a reação química, né? E o que seria isso? Os reagentes não estarem puros, eles podem conter impurezas, e essas impurezas atrapalham, né, na hora da reação química. Eu posso estar com o meu ambiente, né, no caso onde eu vou fazer a reação química, ele pode estar contaminado, alguma coisa, e isso vai interferir. Pode existir também a formação de reações químicas paralelas, e essas reações também atrapalham a reação principal. Então, existem essas situações, né, essas variáveis que não vai permitir que eu tenha o valor que, no caso, o meu rendimento ideal, o meu rendimento de 100%. Sempre porque vai existir alguma variável dessa que vai atrapalhar a reação química. Então, por isso, eu tenho um rendimento que é diferente daquele que eu determino teoricamente, né? No caso, o 100%. Eu nunca vou conseguir atingir ele justamente por conta da presença dessas variáveis, né? Que é o reagente contaminado ou o ambiente onde eu esteja fazendo não ser o ideal, e a presença, né, também de reações paralelas. Então, tudo isso atrapalha a minha reação e o meu rendimento. Questão 2. A cárie é um processo de desmineralização localizado no esmalte do dente e, em geral, também na dentina, que culmina com a formação de uma cavidade. O fluoreto de sódio, o NaF, libera íons fluoreto que atuam na prevenção da cárie dentária, porque tem a propriedade de substituir os grupos hidróxido do principal constituinte do esmalte dos dentes, a hidroxiapatita, essa substância aqui, formando a fluoroapatita, que é essa outra substância aqui, que é bem mais resistente ao ataque dos ácidos e bactérias, conforme a equação balanceada a seguir. Então, essa é a reação química, né, que acontece quando a gente escova os dentes, viu? Considerando que a partir de 84 gramas de fluoreto de sódio foram obtidos 504 gramas de fluoroapatita, qual foi o rendimento real do processo? Então, para a gente responder essa questão, primeiro a gente vai consultar a tabela periódica. Lá na tabela periódica, a gente vai consultar o valor de massa dos elementos que compõem o fluoreto de sódio e a fluoroapatita. Então, vamos ver aqui. O sódio, lá se a gente for consultar a tabela periódica, ele tem valor de massa igual a 23. E o flúor tem valor de massa igual a 19. Então, quando a gente soma eles dois, a gente vai ter o valor em massa, né, do fluoreto de sódio, que no caso é 42. 42 gramas de massa tem essa substância. Se a gente for consultar dos elementos que compõem a fluoroapatita, né, que no caso é o cálcio, o flúor, o fósforo e o oxigênio, né? Então, se a gente for consultar o valor de massa do cálcio, a gente vai achar o valor de 40. Como são 5 átomos de cálcio, então é 5 vezes 40, que vai dar 200. Do flúor, né, a gente já viu aqui que ele vale 19. Então, você tem um átomo, né, de flúor formando a fluoroapatita, então é 19. Do fósforo, ele tem valor de massa igual a 31. Quantos átomos de fósforo compõem a fluoroapatita? Ó, ele está aqui dentro do parêntese e tem o número 3 aqui, né, o índice. Então, quer dizer que ele está multiplicando os índices dos elementos que estão aqui dentro. O fósforo é 1. Então, 3 vezes 1, 3, né? Então, são 3 átomos de fósforo. 31 vezes 3 vai dar 93. E o oxigênio tem valor de massa igual a 16. E tem quantos átomos de oxigênio aqui, ó? Dentro do parênteses tem 4. Se o 3 está fora, ele está multiplicando essa quantidade de dentro, né? Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, são 12 átomos de oxigênio, que no total vai dar 192. Então, a gente vai somar para ver o valor em massa da fluoroapatita. Então, aqui a gente vai somar, né? Vai dar 504 gramas. Então, esse é o valor em massa da fluoroapatita. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai achar quanto que seria o rendimento teórico, né,
dessa reação química, se não houvesse perda de nenhum componente, não houvesse desperdício na hora da reação química. Então a gente faz uma regrinha de 3 simples, né? A gente vai aqui, 42 gramas de fluoreto de sódio. Teoricamente, ele deveria render quanto? Ó? 504 gramas de fluoroapatita. CaFeO43. Beleza. Se eu tiver 84 gramas, ele vai me render quanto de fluoroapatita? Ora, se um aumenta, um aumenta. Se um diminui, o outro diminui, né? Então, a gente vai multiplicar o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Então, vamos ver. X vezes 42, 42x. 84 vezes 504. Então, 42x vai ser igual a 42.336. Então, vai ficar x é igual a 42.336 dividido por 42, né? Porque o 42 que está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, x vai ser igual a 1.008. Então, 1.008 gramas seria o rendimento teórico, né? Dessa reação química, se não houvesse desperdício. Professora, mas essa é a resposta? Não, não é, porque a gente vai usar esse valor aqui e jogar lá naquela formulazinha que a gente viu. A formulazinha que a gente viu nas outras aulas foi o quê? Que o rendimento em porcentagem, né, vai ser igual ao rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100%. Beleza. Se eu fiz a relação e eu determinei que o rendimento teórico seria de 1.008 gramas, qual é o valor que eu tenho que achar? O valor real, né? Então, a gente só vai substituir. Então, rendimento, porcentagem, né, vai ser igual. Qual é o valor do rendimento real? É aquele que deu na questão, né? Foi 504 gramas. Qual é o rendimento teórico? É esse valor que eu achei estabelecendo a relaçãozinha, né? Entre as substâncias químicas. Então, eu vou botar aqui 1.008, beleza? Vezes 100%. Então, o rendimento vai ser igual a 504 dividido por 1.008. Vai dar 0,5. Então, vezes 100%. Então, o meu rendimento vai ser igual a 50%. 0,5 vezes 100 é igual a 50%. Então, esse é o meu rendimento, que é a alternativa B. Questão 3. Tarde demais. O papo que estava bom após o primeiro copo fica difícil após 4 doses. Isso acontece porque o cérebro tem dificuldade para funcionar. Essa quantidade afronta não só o raciocínio, como também as restrições sociais. É quando o tímido consegue passar cantadas impensáveis quando está sóbrio. Isso é o texto de uma reportagem, né, da revista Super Interessante, de fevereiro de 2000. E aí tem a questão. Para se obter o álcool por fermentação, a partir da cana-de-açúcar, passa-se por alguns processos, sendo a última etapa a glicose, né, reagindo e originando o etanol mais dióxido de carbono, que aí é a chamada fermentação alcoólica. Se o rendimento percentual é de 96%, qual é a massa de glicose necessária para produzir 500 gramas de etanol? Então, vamos ver aqui, gente. Para resolver essa questão, a gente também tem que consultar a tabela periódica, né? Para achar os valores dos elementos químicos, né, que compõem as duas substâncias que a gente vai analisar. Que, no caso, é a glicose
e o etanol. Então, vamos ver aqui, ó. Na glicose, ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Se a gente for consultar a massa atômica lá do carbono, na tabela periódica, a gente vai ver que vale 12. Quantos átomos de carbono compõem a glicose? 6, né? Então, vai ser 12 vezes 6, que vai dar 72. O hidrogênio, lá na tabela periódica, a gente vê que a massa atômica dele é 1. Quantos átomos de hidrogênio compõem a glicose? 12, né? Então, é 1 vezes 12, que vai dar 12. O oxigênio, se a gente for consultar na tabela periódica, a gente vai ver que a massa atômica dele vale 16. Então, 16 vezes 6, né, que é a quantidade de oxigênio que compõe a glicose, vai ser igual a 96. Se a gente somar isso tudo, eu vou achar a massa de 180. Então, essa é a massa correspondente a 1 mol de glicose, né? Em relação ao etanol, quem compõe o etanol? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono vale 12, né? Quantos átomos de carbono tem no etanol? Tem 2, né? Então, 12 vezes 2 é igual a 24. O hidrogênio vale 1, né? São 5 átomos que compõem a molécula de etanol. Então, é 1 vezes 5, que vai dar 5. E o oxigênio, aliás, gente, são 6, né? Porque tem o hidrogênio 5 aqui e tem mais esse outro aqui, 1, né? Então, 5 mais 1 é 6. Corrigir aqui. Então, são 6 átomos. E o oxigênio, a gente viu que vale 16, né? E quantos átomos de oxigênio compõem a molécula de etanol? 1, né? Então, 16 vezes 1, 16. Se a gente somar isso tudo, vai dar 46. Só que a gente tem que atentar para um detalhe. Essa reação química, ela não está balanceada, viu, gente? Então, vamos balancear ela aqui. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 6, né? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, então eu tenho 3. Vamos fazer pelo método de tentativa e erro, né? Se a gente acrescentar 2 bem aqui, eu vou ter 4. E aqui eu vou ter 5, né? Então, coloco 2 aqui também. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6, né? Então, igualou a quantidade de carbono. Vamos ver de hidrogênio. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 12. E aqui também tem 12. De oxigênio, 2 vezes 1, 2. Aí, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, tá balanceada. Então, a gente tem que atentar para um detalhe, né? A molécula, eu tenho quantas moléculas de etanol nessa reação? Eu tenho 2, né? Então, esse 46 é o valor em massa de uma molécula. Então, se eu tiver 2 moléculas, é 46 vezes 2, né? Que no caso vai dar 92. Beleza. Aí eu vou relacionar esses dois valores, 92 e 180. Usando a regrinha de 3, a gente estabelece a seguinte relação. 180 gramas de glicose vai me render 92 gramas de álcool, né, de etanol. A questão me diz que eu tenho um rendimento de quantos por cento? 96%, né? Então, eu vou usar esse valor e essa relaçãozinha para achar o meu rendimento real. Então, vamos ver aqui. A formulazinha é o seguinte. Rendimento vai ser igual ao rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100%, não é isso? Qual é o meu rendimento? 96%. Então, 96%. Qual é o meu rendimento real? Não sei. Qual é o meu rendimento teórico? 92 vezes 100%. Agora, o que a gente faz? Bora facilitar aqui e vamos cortar esse porcento aqui. Pronto, fica o 96, o 100.
o rendimento real e o 92 embaixo. Então, fica 96 igual ao rendimento real dividido por 92 vezes 100. Então, aqui, gente, a mesma coisa de 100 RR, né? RR vezes 100, 100 RR dividido por 92 igual a 96, né? Então, a gente pode só reorganizar. 100 RR pode ser igual, no caso, a 96 vezes 92. RR vai ser igual a 8.832. Então, eu vou isolar o RR, 8.832. O 100 que estava multiplicando vai passar a dividir. Então, o meu rendimento real vai ser igual a 88,32 gramas. Beleza? Professora, essa que é a resposta? Não. Esse valorzinho aqui do rendimento real é o que eu vou relacionar com esses 180 aqui, que eu achei primeiro, né? 180 gramas me rende realmente 88,32 gramas, beleza? Quanto de glicose eu preciso para produzir 500 gramas, que é o que a questão está me pedindo, né? Ora, se eu aumento a quantidade de glicose, logicamente eu vou aumentar a quantidade de etanol, né? Se eu diminuo a quantidade de etanol, se eu tenho uma menor quantidade de etanol, consequentemente eu vou ter uma menor quantidade de glicose, né? Enfim, então é aquele pensamento de que se um aumenta, outro diminui, né? Então, eles são diretamente proporcionais. Então, o de baixo pelo de cima, e o de cima pelo de baixo. X vezes 88,32, 88,32x. Isso é igual a 180 vezes 500. Então, 88,32x vai ser igual a 180 vezes 500, 90.000. Vou botar aqui agora do outro lado. Então, eu vou isolar o x e esse 88,32 vai passar a dividir, né? Então, vai ficar x é igual a 90.000 dividido por 88,32. X vai ser igual a 1019,02, né? Então, esse é o meu valor. Nas alternativas, o valor que satisfaz, né, a resposta é a letra B, né, que diz 1.019 gramas. Aqui é porque tem um valorzinho após a vírgula, mas no caso ele é irrelevante em relação às alternativas, né? Então, é a alternativa B, a resposta correta.